Oi, Sandrão. Olá. Hoje a gente vai ter um papo com a Sabrina, ela deve entrar já já. Oi, Gabi linda. Ai, te vi ontem. Você tava perfeita na sua live com o Ricardo. Adorei. Ai, ai. Oi, Sandro. Vou te ver por aqui. Obrigada por vocês estarem aqui, plena 4 horas da tarde, né? Nesse dia que tá frio, mas tá ensolarado. A gente vai ter um papo hoje sobre conscientização financeira com uma pessoa que também ama esse assunto. Vamos lá, a Sabrina tá chegando. Somos duas apaixonadas por conscientização financeira, então acho que o papo vai ser bem legal. Eu amei, Gabi, você tá apertando, eu amei. Oi! Oi, boa Seja tarde. muito bem-vinda! Tudo Alguém bem? tá Tá me falando, ouvindo bem? o Leandro tá falando que tá super quente também, né, Leandro? Onde você tá aí, tá no interior, tá quente. Onde você tá, Sabrina, em Mogi? Como é que tá o Em tempo? Mogi tá bem gostoso, tá bem quentinho, tá Tá? uns 25 graus, tá bem gostoso aqui, viu? Ah, você sabe que aqui também tá quente, mas eu passei tão mal essa noite. Eu tive uma alergia que eu nunca tinha tido no corpo inteiro. Acho que por isso desregulou todo o meu. Muito presa em casa, tá me dando um monte de coisa. Você sabe que eu sou super ansiosa, né? Tá Mas não saindo precisa as ser, coisas. Cris, não precisa ser ansiosa. Nessa fase aqui, Não, minha interação alta, tá sofrendo, eu já não aguento mais. muito, muito. Eu quero morrer aqui sem fazer nada. Pelo Não, e menos eu aí tenho as lives que eu vejo as pessoas, que eu bato papo. o fazer nada aqui não tá fazendo parte, não, porque com duas crianças pequenas e escola mandando tarefa, o não fazer nada não tá sendo uma opção. Casa para limpar. Ó, a unha já foi, ó. Tem unha quebrada, a unha que não vai, já Eu tô tentando me começou. virar. Não tá ficando bom, não, mas eu só tenho cliente de beleza, né? Eu tenho que estar, no mínimo, eu tenho que estar organizada, pelo amor de Deus. Então, seja todo É, mundo muito bem-vindo. Quem puder, vai dando um coraçãozinho aí embaixo do lado direito, porque esses coraçõezinhos fazem o Instagram chamar mais gente que se interessa, que tem a ver. A gente tá com a musa Sabrina. Quem conhece, quem sabe, sabe que ela é poderosa, tudo de bom. Então, olha, um super prazer te receber aqui no meu Instagram, na minha live, e ainda mais para falar de um assunto que eu amo e que você ama, né? Que é conscientização financeira e super mega ajuda todo mundo que me segue. Ah, e obrigada, Leandro. nunca foi tão necessário, né, Cris? Porque eu acredito que o Exato. brasileiro agora, a pandemia ela tá dando dois comandos. O primeiro, que não dá mais para ter um negócio sem planejamento. E o segundo, a importância realmente de um financeiro organizado, com previsão, com uma visão de fluxo de caixa. Eu acho que é isso que mais assusta o brasileiro, essa falta de visão financeira do negócio dele, né? Então, É eu isso acredito mesmo. que você escolheu um assunto assim, que além de eu adorar esse assunto, porque quem me conhece eu brinco, né, que em 2008 eu quebrei, então eu aprendi na marra. É isso que eu E quero. Eu vou contar um pouco do meu histórico, por que que eu me apaixonei pela conscientização financeira, mas eu quero começar por você. Por que você se apaixonou pela. Porque tem um porquê, né? Da gente tem, ter sempre isso tem. tão enraigado, né? E eu Então, espero que a conta um pandemia pouquinho seja aí. o porquê de muita gente agora, né? Exatamente. Então, conta aí um pouquinho do seu porquê, porque você se apaixonou por essa linha de conscientização financeira, de cuidar da grana. É, então, eu sou advogada de formação, né? E logo que eu saí da faculdade, eu percebi que o que me impedia de abrir um negócio, né, um escritório de advocacia, era justamente a falta do financeiro. Só que a gente está Uhum. falando aí de 2002, eu tinha 22, 20 e poucos anos, ainda não tinha muita consciência, Novinha. e eu não sabia também vender. Acho que era outro grande gap como advogada. Faculdade também não ajudava. E aí eu fui para essa questão do corporativo. No corporativo, você se acomoda demais, porque você tem um salário fixo, você ganha bem, vamos ser sincera, né? Dependendo da empresa, eu entrei numa empresa familiar muito próspera, então, comecei a ficar muito acomodada. E meados de 2008, quando eu fui promovida, aí o comodismo virou mesmo. Ganho bem, tenho Piorou. estabilidade, sou bem querida na empresa, né? E aí começa a viagem, casamento, e me empolguei. Fiz uma viagem para Nova York, me empolguei demais e quebrei. Então eu brinco que essa viagem ela foi meu divisor de águas, porque
A gente fez as compras todas a $1 de 1,70 e teve o break lá de 2008, que é outra crise, né? Mais uma crise. E aí, quando veio o meu cartão, veio a quase R$ 3. E nesse momento, né, que você se vê precisando de empréstimo, você se vê precisando de ajuda. Eu tive ajuda dos meus pais na época, né? Mas eu passei tanta vergonha pedindo ajuda para minha mãe que eu falei, nunca mais. E aí foi Boa. aí que eu me apaixonei, foi aí que eu comecei a estudar financeiro. Sou uma pupila do Serbase, né? Uma aluna, frequento, tenho amizade com ele, com a mulher dele, porque ele é muito querido com os alunos. E aí foi quando eu comecei toda essa trilha no financeiro. Daí, tanto é que na empresa eu cheguei à diretoria financeira, quer dizer, me apaixonei tanto que de advogada virei diretora financeira. Você vê, que legal. Bonita história, você é tão novinha, né? Olha, outro dia você tinha 22. Eu não lembro mais quando eu tinha Outro dia, 22. outro dia, porque você é uma querida, né? Porque já faz uns 20 anos, né, amiga? Essa Ah, história aí já faz 20 anos. mas eu vou Mas, contar a minha história. Eu sempre empreendi, né? E quando eu comecei a empreender, milhares de anos atrás, eu tinha meus 18 anos, naquela época a gente tinha muito cliente, né? Não existia concorrência, então você não precisava saber muita coisa. Você só precisava ter um bom produto, né? Realmente um bom atendimento e o que você vendia. Só que a minha empresa foi crescendo muito, foi ficando muito próspera e eu comecei a ter um monte de fornecedor, um monte de funcionário para pagar, mas daí eu me estrepei muito feio, porque eu não sabia fazer essas contas, faltou gestão, né? não entendi o que era um fluxo de caixa, e daí eu não tinha dinheiro para pagar os funcionários. Daí, com o tempo passando, eu resolvi abrir uma loja na Oscar Freire. Não sei se você sabe dessa minha história. Eu abri uma loja, uma Sei. bruta loja na Oscar Freire, e daí fedeu de vez. Daí foi o caos, assim, fenômeno. Eu já tinha milhares de quiosques de franquias e tal, daí fedeu de vez. E neste momento que fedeu de vez, que eu quebrei muito feio, eu voltei para casa com a minha mercadoria e eu fui aprender. Tudo que eu sou hoje se deve a essa quebra, que foi mais ou menos em 2008. Então a gente está mais ou menos na mesma época. Foi exatamente nessa São época que eu marcos, abri a né? loja que eu quebrei. É? Foi exatamente na mesma É, fase e foi quando eu aprendi tudo. Fala. não, e quanto à oportunidade, ó, você quebrou, eu quebrei. Claro que sendo funcionária, eu quebrei de uma forma diferente, porque eu tinha o meu fixo ali todo mês. Mas, assim, é neste momento que a gente está vivendo hoje que nasce a oportunidade da gente realmente ser outro profissional, outro empreendedor, E se modificar. outro tudo na vida, né? Exato. Eu acredito que o maior desafio nesse momento tá a falta de informação, a falta de quando isso acaba, né? Todos os dias a gente acorda aí esperando que alguém descubra a vacina ou um remédio ou algo que faça isso ser reduzido. Mas, sem dúvida nenhuma, é nesse momento que a gente se reinventa e se melhora muito, né? É, porque eu acho que mesmo a gente não sabendo, né, quando é que isso acaba, a gente sabe, eu tenho muito certo para mim uma coisa, o mundo não será o mesmo. Né? Ah, isso é Então, isso é verdade. certo. Seja que vai acabar amanhã, daqui um mês, daqui 4 meses, porque eu ando ficando louca. Eu resolvi que eu ia estudar a Segunda Guerra Mundial para entender como é que ia ser depois, por isso que eu fiquei doente, porque eu comecei daí a pirar para entender, para ajudar meus clientes como é que seria depois, como é que eles se fizeram depois da Segunda Guerra e coisa e tal. Então, seja o que acontecer, quando for essa retomada, a gente vai sair dessa diferente. E a gente vai sair dessa diferente para melhor ou não. A escolha é de cada um, é de olhar para dentro, entender a bola tá no campo, o jogo mudou, o que é que eu preciso me organizar, melhorar em mim para estar lá na frente para aprender o jogo mais rápido, né? Que é o trabalho que a gente faz, certo, Sá? Certo. E você sabe que semana passada a gente teve mentoria do Clube do Livro e foi uma mentoria bem diferente, porque a gente tratou sobre as estratégias do Oceano Azul, que é um livro de estratégia de negócio, né? Incrível. Ele é. E caiu assim, dele cair no mês da pandemia e tudo. E a gente teve tanto insight, teve tanta ideia que ele gerou um segundo encontro essa semana. E o que a gente mais percebeu ali é que as novas competências, né? Então, assim, antes de eu pensar o que vai acontecer, que é muito desafiador eu tentar adivinhar o cenário,
É quais são as competências que este momento está exigindo de mim que eu não tenho. Quais são as competências que esse novo modelo de mundo vai precisar? Então, por exemplo, eu percebo, né, que criatividade, resiliência, são, assim, ó, a questão do controle emocional, né, do equilíbrio emocional, é assim, deixaram de ser, vamos desenvolver, desenvolve agora ou você não vai aguentar passar por esse período. Planejamento financeiro, ou resolve agora ou você não vai conseguir passar por esse período. Entende? Uhum, Então, assim, uhum. as famílias, elas estão tendo nesse momento que olhar o financeiro delas e falar assim, o que eu faço com ele agora? Claro, muita coisa reduziu. Eu brinquei que esse mês vai sobrar dinheiro, né? Porque a gente compra muito mais comida do que deve, mas a gente sai muito Claro, menos do que saía. claro. Esses dias eu brinquei, eu falei, nossa, já gastei o valor de gasolina desse mês comprando curso na É internet. um gasto mais barato, né? É, Porque é um gasto só com comida, é um gasto mais barato. não, e várias coisas assim que você vinha fazendo, você sai, você almoça num shopping, você se desloca, tudo isso tem um custo que a pessoa não põe na ponta do lápis. E É. aí, ficando em casa, esse custo vai sendo absorvido. Então, agora, Cris, mais do que nunca, é a hora de sentar e fazer um orçamento. É a hora de Bom, virar e falar assim: poxa, eu preciso mesmo de tudo isso para viver? Entende? Assim, o que eu preciso mesmo? O que me faz bem? O que é é. importante para mim? É a hora de rever toda essa questão financeira, não tem jeito. Sempre que eu inicio o trabalho com um cliente de conscientização financeira, a primeira coisa que eu faço, né, é exatamente, a gente vai explicar um pouquinho aqui do que são custos fixos e variáveis, né, mas a primeira coisa que eu faço é olhar para os custos fixos, que eu chamo de rasgador de dinheiro, né, e cortar tudo. Né? E a gente muitas vezes tem uma academia no custo fixo, a alimentação, a gasolina, o estacionamento, são as primeiras coisas que precisam ser cortadas para você gastar mais no variável que eu chamo de felicidade, gastos com felicidade. Né? E claro que a gente tem os gastos com investimento e tudo mais, mas quando você começa a rasgar dinheiro com aquela comida que está na sua geladeira, que você joga fora, aquela, tem tantas coisas, a TV, a net que você não assiste, o sem parar que você não usa, são gastos fixos que ficam caindo ali todo mês na sua conta, né? A luz que você deixa acesa e que você não utiliza. Eu Então, acho que neste momento, mais do que nunca, olhar para isso, né? eu acho que um grande desafio do brasileiro é aprender o que é gasto fixo. Isso não é gasto fixo, Ah, boa, gostei, né? gostei. Bora, então Então, você vai falar sobre isso. Vamos lá. então assim, ó, por exemplo, como eu falei, todo o meu aprendizado financeiro, ele começou em ter clareza de que o gasto fixo é aquilo que é essencial para eu sobreviver, né? Então, hoje, se a gente for falar de água, luz, ela é essencial para sobreviver, principalmente numa higiene, num ambiente digno. Só que, assim, o quanto dessa luz eu realmente preciso? E quando a gente topa fazer esse exercício, por exemplo, é, tem períodos que eu tô tão atropelada de trabalho que a coisa extrapola. Mas eu, como eu tenho orçamento há anos, eu sei que eu não posso gastar mais de R$ 300 de luz na minha casa. E quando Uhum. isso acontece, é por desleixo, é porque largou o ar-condicionado mais ligado do que deveria, tem a luz acesa mais do que deveria. Então, assim, ó, neste momento, eu acho que duas coisas são importantes. Primeiro, o que é gasto fixo de verdade, o que é essencial, que eles falou, academia. Agora tá todo mundo fazendo exercício em casa. Eu faço yoga na frente do, né, jogo do YouTube na televisão, eu faço corrida no meu quintal. Então, assim, dá para correr na rua, dá para caminhar na rua. Então, assim, academia é um gasto fixo. Net é um gasto fixo. Então, assim, o que é um gasto fixo? De verdade. Então, esse é o primeiro modelo. O segundo modelo é que eu sou do time do primeiro eu pago os meus sonhos e os meus objetivos, depois eu me pago. Então, desde isso não foi em 2008, foi um pouco mais para frente. Quando eu comecei a ter mais consciência financeira, eu comecei a viver um nível abaixo do que eu poderia. Então, hoje eu tenho amigas que falam assim: ah, mas por que você não tem o carro X ou Y? Por que você não compra tal carro? Porque dentro do meu orçamento, aquele carro X ou Y
Não cabe. E veja, eu não tenho Eu carro fui uma, ruim. eu tirei carro completamente da minha vida. É, Não eu não precisa, tenho. quem tem que ser rica é a minha empresa, não sou eu, não tenho que É, ter carro. O que então faz, não é assim, uma coisa que me dá felicidade. quando a Carro tem que pessoa andar. quando a pessoa não tem clareza de quais são os objetivos dela, o que que acontece? Ela começa a consumir o que os outros acham que é importante. Entende? E assim, eu hoje eu me desloco muito, então como eu moro no interior, eu ainda tenho carro, mas eu não tenho carro que a minha renda poderia pagar. Por quê? Porque é desnecessário para mim. E eu tenho um excelente carro. Então, essa questão de você, primeiro, o que que eu indico, né? Eu falo assim, ó, antes do seu custo fixo, desenhe sonhos financeiros. Então, assim, Sá, você tá caindo. Sá, você tá oi, caindo. Volta e começa. Antes dos custos fixos. Sá, oi, voltou aí? Sá, Não. Voltou? agora sim, Então, agora sim. voltou? Antes dos custos Caiu. fixos, você estava no antes dos custos fixos. Ah, E, gente, vai é, ficar gravado sim. Vou aproveitar para te cortar e responder. Vai ficar gravado sim. Fica é o que um o dia, pessoal 24 perguntando. horas aí na minha carinha, né? No meu stories. E depois vai para o YouTube, tá? Então podem ficar calmos que tá gravada sim essa live. Vamos lá. Voltou? Voltou. Voltou aí? Tá. Eu falei que antes de ir para o custo fixo, eu iria para um ponto antes, que é você determinar quais são seus maiores objetivos financeiros. Então, assim, o que que você sonha na vida? Então, por exemplo, eu tenho lá, né, a questão da independência financeira, que para mim, assim, não é segurança, é independência mesmo. Eu quero ter um valor aplicado por mês, que se eu não quiser fazer mais nada da vida, quiser ficar na Disney o dia inteiro sentado olhando para o castelo, minhas contas estão pagas no final do mês. Tenho lá a questão dos meus filhos e tenho a questão de um imóvel, né, e tal. Então, primeiro, quais são os seus sonhos? E quanto? E aí fazer um roadmap, né? Quem é coach sabe que é roadmap, quem não é, contrata um coach para ajudar a fazer um roadmap. Ah, É você ter um roadmap e saber o que que você precisa começar a fazer hoje para dentro de 20 anos ter esse valor. E aí você vai se surpreender, porque não é nada tão absurdo. A gente às vezes fala assim: ah, eu preciso ter 5 milhões aplicados para ter minha independência financeira. E a pessoa acha que ela tem que guardar 5, 6 mil por mês. Não tem, não tem. não. Entendeu? Não, é legal que, desculpa te cortar, mas é legal que exatamente quando você sabe aonde você quer chegar, né, para onde você está indo, você consegue picotar isso em pedacinhos e vai É ficando roadmap. fácil. Você vai passando um passo de cada vez, porque às vezes a pessoa acha que tá mirando lá, né, 5 milhões. Meu, eu já perco a crise, eu É nem muito vou começar. grande, é Eu não, muito exato, eu grande. nem vou começar, mas quando a gente faz um roadmap e a gente picota isso em partinhas, vai ficando fácil, a pessoa vai, ao contrário, ela fala, não, vamos aumentar mais, né? Ela vai conseguindo, vai conquistando, porque eu costumo falar que ela vai, não é que ela ganhe mais, ela vai começando a gastar o dinheiro dela de forma Com diferente, né? Ela vai consciência, começando, com o planejamento, ela vai sabendo dizer os não certos, ela vai sabendo, ela vai focando para onde ela quer, então fica muito mais fácil. Eu costumo falar que eu tenho clientes, eu tenho muito cliente de conscientização financeira, foi assim que eu me tornei coach, né? Por isso que eu entendi a necessidade. Eu tenho clientes que ganham R$ 2.000 por mês, que são mais ricos que clientes que ganham R$ 100.000 por mês. eu também Então, tive isso. tudo tá em como você gasta, nas escolhas que você faz e nos nãos que você fala, né? Na hora certa. Isso é bem importante. E é por isso que eu falei que é essencial você ter clareza dos seus objetivos, porque eles te ajudam a falar o não, entende? E Exato. aí é assim, ó, ah, Sabrina, mas nesse momento da pandemia eu tô devendo, cara, cria um valor. Qual é o valor que você vamos projetar? Que esse cenário fique no seu negócio até junho, vai, julho, que é o que está sendo previsto aí. Quanto você precisaria? Eu estou falando aqui de um momento financeiro bom, de um lado bom, mas olha o lado ruim também. Então, assim, eu preciso que o meu negócio tenha aí, para sobreviver até junho, R$ 100.000, R$ 200.000. Faz a mesma coisa, faz o roadmap. Quais são as ações que eu tenho que começar a fazer hoje, para dia 30 de junho, 1º de julho, ter esse valor? Entende? Por quê? Porque é Exato. mais fácil eu me movimentar pelo bom, por aquilo que vai me fazer bem, do que eu me motivar pelo ruim. E as pessoas, elas estão com a tendência de olhar o eu não vou conseguir, as crenças, né? Aquilo, eu nunca consegui.
Sozinho realmente é desafiador, eu sei que é. Eu brinco, né? A Cris sabe disso, eu tenho coach até hoje, entende? Então, assim, eu sei que sozinho é desafiador, mas a gente tá num momento que todo mundo tá topando fazer uma live, todo mundo tá topando bater um papo, todo mundo tá fazendo uma troca. Ninguém falou que você tem que fazer sozinho. Exatamente. Né? Aí o segundo ponto é assim, Cris, depois disso, eu acho que é essencial você fazer o que realmente é necessário. Então, o gasto fixo, ele tem que ser aquilo que não dá. E este momento, ele está sendo incrível. Eu falei que algumas carreiras, elas vão morrer com essa pandemia. Porque a gente vai começar a perceber que não tem a necessidade de ter alguns luxos. A gente não tem a necessidade de pagar algumas coisas que bastava um pouco mais de organização, um pouco mais de foco para a gente conseguir fazer sozinho. Então, eu percebi que eu tô com muito mais disciplinada fazendo exercício em casa do que indo na academia. Mas você percebe que ao mesmo tempo que algumas coisas vão morrer, outras vão nascer, né? E dentro daquilo que você falou ali atrás, né? Que quando a gente fica com foco no problema, a gente não encontra a solução. Neste momento é hora exatamente de você sair do problema, resolve suas contas, olha o quanto você vai gastar e começa na questão da programação para julho e tal. Por que as pessoas não se programam, não se planejam? Porque elas focam no problema. E é exatamente esse o nosso trabalho, tirar a pessoa do foco do problema e colocar ela no foco da solução. Mas eu percebo isso em mesmo pessoas empreendedoras, para cima, coaches, né? Que acaba nessa questão financeira, uma questão que pega tanto que a pessoa não consegue sair daquele problema. Então, sai, olha de fora, resolve com outro olhar e foca para a solução. Então, tá bom, eu tô negativa hoje. No curto prazo, você não tem dinheiro, você não tá conseguindo vender, ok. Mas como você falou, o que é que você vai fazer hoje para em julho você estar melhor? Porque se você não der esses passos hoje, em julho, minha filha, você vai estar pior do que você está hoje. Então, o problema vai ter crescido, porque se não houver a solução, você não resolveu nada, né? Então, desculpa, eu não sei por que eu comecei a falar isso. Qual era o nosso papo? Porque eu comecei a falar da solução e a gente estava falando... a gente está falando... Não, está falando justamente de você começar... É assim, ó, é essencial agora um planejamento. Essencial. Sem planejamento, sem você olhar, planejamento, entender onde é que você quer chegar, como é que você vai fazer para chegar aí, esquecer do problema hoje, claro, ninguém esquece, tá faltando comida, tá faltando um monte de coisa, mas resolve isso, corta tudo que dá, né, o que a gente tá falando, olha para os fixos, tira tudo o que dá, olha para os variáveis, que é os gastos por felicidades, que você falou, academia, arranca fora tudo que der, pronto. Ligou para todo mundo, assim, todo mundo vou pagar depois, parará. A maior oportunidade financeira que a gente está tendo agora é parar e fazer coisas que a gente não faz no dia a dia. As pessoas acham mais fácil se embolar e pegar um empréstimo em cima do outro, ou, né, que nem eu tenho uma pessoa querida que vira e mexe, ela me liga desesperada, o que eu faço, o que eu faço? Cara, ela já não tem nem mais crédito para tirar, você entende? Ela já não tem nem mais, assim, os bancos nem liberam mais, porque é um bolo tão grande. Agora, isso eu também percebo, as crenças que as pessoas têm sobre dinheiro. A pandemia, ela vai dar um outro aprendizado pra gente, que é o seguinte, imediatismo. As pessoas, elas usam o dinheiro hoje no imediato, elas não usam no longo prazo. Então, quem me conhece, muita gente chega para mim e fala assim, nossa, como é que você vai para Disney todo ano? Eu vou para Disney todo ano porque eu planejo a Disney uma vez por ano. Você se planeja. Eu não vou para Disney todo mês, entende? Só que parece que não, mas esse exercício do planejar algo que eu quero muito me fortalece a falar não. Me fortalece a ter um sapato preto dentro sabe, eu sou mulher como todo mundo, só que eu tenho um sapato preto. E quando ele detona, eu vou lá e compro um outro sapato preto. Isso porque eu trabalho com ele. Agora, sim. Por quê? Porque eu tenho a clareza do que eu quero. Então, por isso, nesse momento, por que nesse momento eu estou sugerindo para o seu público que faça os seus sonhos? Primeiro, porque é muito mais fácil a gente entrar em ação pelo que é gostoso do que pelo que é ruim. A gente é coach, a gente sabe disso. Segundo, que fica muito mais fácil falar não. Sim. Né?
E Sim. terceiro, porque eu vou começar a perceber que eu demando meu dinheiro, eu demando meu trabalho, eu demando minha energia por um monte de coisa que não é o que eu sonho. Não é o que você quer. A gente acaba gastando muito tempo, muita energia e muito dinheiro em coisas que a gente nem quer, que a gente nem precisa. O Servaz, ele põe uma frase que é assim, ó, você gasta um dinheiro que você não tem para agradar pessoas que você não gosta, né? É isso mesmo. E É isso aí mesmo. você para pensar e fala assim, nossa, é mesmo. Se para mim é importante, exemplo, né? É importante ir para Disney todo ano, por que que eu tô comprando toda vez que a Arezzo lança um sapato, eu tô comprando? É, Entende? muito bem colocado. E essa Sabrina deu uma caidinha, vamos esperar ela voltar. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode colocar aí, que eu vou tentar responder, tá? A gente vai falar com a Sabrina mais um pouco e daí a gente responde juntas as perguntas. Vamos deixar ela voltando aí. Isso, e vão dando like. É legal falar que eu tenho um workshop que eu vou dar na quarta-feira, lá na Bio tem inscrição, é gratuito, exatamente sobre se reinventar. Oi, Então, voltou quem aí? se interessar, vai voltou, estava já falando outras coisas. Não, eu ia falar do empreendedor. O empreendedor, para mim, Cris, é muito do que você falou, né? O brasileiro, ele é muito criativo, ele é muito bem intencionado, trabalhador, mas oi, eu que falei ou a Cris que tá falhando aí? Você vai ter que iniciar desde o empreendedor, porque foi quando a gente parou de te escutar. O empreendedor... Tá. Eu falei que o empreendedor brasileiro, ele é muito criativo, ele tem muita força de vontade, ele é muito esforçado, mas ele tem pouco planejamento. E aí é um pouco do que você falou. Ele entende pouco de gestão, ele se prepara pouco. Então, como que ele faz, né? Ele vai lá, cria um negócio com algo que ele gosta muito, que dá muito certo, como você citou a sua história. E aí ele começa a fazer e aí ele vai ficando sem mão, total, aí ele contrata a história do empreendedor. Aí ele contrata um para ajudar, e aí ele começa a ficar sem mão de novo, e ele contrata outro para ajudar. E nisso, mais uma vez, sem planejamento, sem estrutura, sem gestão. Sem nada. Não é a pandemia. É isso mesmo. Oi, não é a pandemia. É isso mesmo, é exatamente a história do empreendedor brasileiro. Mas sabe por que eu chamei essa live? A Sabrina caiu. Vamos ver se ela tá voltando. Vamos lá. Sá, tá me escutando? Você tá aí? Você tá aí, Sá? Tá me escutando? Voltou? Sabrina, voltou? Bom, eu vou falar por que eu chamei essa live e quando a Sabrina voltar, a gente conta para ela. Eu chamei essa live porque eu tenho muitos clientes hoje me perguntando, tenho muitos clientes dando vouchers, né? Vendendo vouchers, que é exatamente resolve a questão agora de curto prazo. Então, como... voltou, Sá? Voltei, eu não sei o que está acontecendo, porque estava normal minha internet, sei lá. A internet para live tá muito ruim, porque tem muita gente fazendo, então tá pegando. Mas vamos lá, eu chamei essa live, tá escutando? Eu chamei essa live porque eu tenho muito cliente, né, que tá hoje em dia, além dessa questão do fixo, do variável que a gente falou, eu tenho muito cliente vendendo um pré-voucher, né? O que é? Uma pré-venda de um serviço posterior. E eu chamei essa live porque isso está me preocupando muito. Não porque é ruim, eu acho ótimo, né? Você fazer uma pré-venda. O que me preocupa é esse fluxo de caixa, porque a pessoa... Olha o que eu tenho visto, né? Eu tenho visto as pessoas venderem 2 produtos por um valor, né? Então, por exemplo, corte 2 vezes e pague 1, né? Isso resolve o fluxo de caixa dele hoje, né? Mas depois ele vai ficar 2 meses sem receber. Então, ele só está empurrando com a barriga o problema dele. Então, eu queria discutir isso a fundo, que muita gente está fazendo isso, está dando desconto mais do que pode, sem fazer conta, está usando o dinheiro do fluxo de caixa dele futuro, o que vai formar uma bolha no negócio dele, e ele vai quebrar, não agora, mas lá para frente. Então, discutir um pouquinho isso mais a fundo, porque as pessoas
pessoas não estão com essa perspectiva. Não estou falando que é ruim vender voucher. Longe de mim, é muito só que tem bom. a pegada, tem a pegadinha, né, Cris? Exatamente, é uma pegadinha e uma pegadinha forte, né? É uma pegadinha, porque assim, ó, mais uma vez é o que eu tô falando, não tem planejamento, então eu vejo as pessoas fazendo, eu saio fazendo também. Qual é o risco de eu fazer porque a manada está fazendo? Eu não sei o resultado final, e quando a manada quebrar, eu quebro também. Então, é assim, ó, essa ideia, né, do vendo voucher hoje para um serviço futuro, eu preciso sim criar algumas regras para que isso funcione. Aí não é só a advogada falando, é a coach, a planejadora financeira, é um monte de coisa. Então, assim, qual é o período para esse meu cliente usar? Qual vai ser o limite de vouchers por dia que eu vou usar? Porque eu não posso esquecer a demanda do meu trabalho, do meu negócio. Do negócio. Acontecer. Se você vai conseguir entregar, né? Outra coisa que eu vi, alguns, eu vou falar de salões, que foi o que eu mais recebi, né? Salão, manicure, cabeleireiro, e acredito que é grande parte do seu público. Alguns foram bem inteligentes. Alguns colocaram assim, você compra um voucher de R$50 e você ganha R$50 em produtos. Só que o que acontece? Por exemplo, né, Kerastase e L'Oréal. Ninguém compra um produto Kerastase e L'Oréal por R$50. Sim. Então, aí ele te joga a comprar um produto de 200. A criar uma nova conta. Bem inteligente. Aí ele tá sendo inteligente. Sim, sim. Aí ele tá conseguindo perceber a oportunidade de fazer o negócio dele vender mais do que não. Veja, eu não compraria um L'Oréal agora. Só que para ganhar os R$50 de desconto, eu compro. Então, é sim perigoso. É inteligente? É inteligente, se eu fizer algumas regras. Então, assim, coisas que eu estou indicando para alguns clientes. Qual é o prazo que a pessoa tem que usar? Qual é o limite que vai ser? Não vai pode ter um não botar prazo, não é eterno. Não pode, entende? A pessoa tem que ir criando um sistema. Porque quando a gente está falando de fluxo de caixa, é assim. Hoje ela vai ter caixa, que é esse cara dando dinheiro hoje. Só que como é que vai ser em junho, quando todo mundo que deu dinheiro para ele agora, em maio, for para o negócio dele trabalhar e o profissional dele ou ele estiver ocupado e não puder tratar alguém do dia para pôr dinheiro no dia? Exatamente. Exatamente. Então, eu acho que esse seu alerta é essencial. Então, mais uma vez, planejamento. Exatamente. Dá para fazer o sistema de voucher? Dá. Tá. Mas tem que ser feito planejado com estratégias inteligentes. Exato. O que eu tenho dito bastante, bem perto do que você falou, né? Eu tenho falado para o cliente, por que não, em vez de você dar um corte a mais? Então, a sua cliente já vai lá, normalmente, já corta o cabelo. Oferece para ela de presente, como você falou, R$50 em produto. Essa foi boa, eu não tinha pensado nisso. Mas, por exemplo, você oferece um outro produto que essa pessoa não está acostumada a fazer com você. Porque assim, você vai fazer uma entrega e ela vai se tornar cliente daquilo, né? A partir de então. Então, em primeiro lugar, pensar nessa jogada. Não vai fazendo voucher sem estratégia, como a Sabrina falou muito bem. Né? Sem saber que você vai conseguir atender e se esse serviço realmente vai te agregar depois num valor maior, né? E outra coisa, cuidado de você vender agora, o ano inteiro de serviço e usar o dinheiro agora e depois você não ter a recorrência e você vai criar uma bolha no seu negócio. Então, toma muito cuidado quando for fazer isso, quando você for vender o voucher. É muito bom, mas tem que ser usado com cautela. A gente tem que pensar o seguinte, ó. O seguinte. A gente tem que pensar o seguinte, ó. Primeiro, qual é o objetivo? Por que eu estou criando o voucher? Se o objetivo é só fluxo de caixa, você tem que tomar alguns cuidados, porque senão você resolve o fogo de hoje e pega fogo daqui a uns meses. Se eu tenho objetivo fluxo de caixa, relacionamento com o cliente, né? Sabrina caiu de novo. Vamos esperar ela para contar um pouquinho e depois eu vou pedir para ela falar um pouquinho. Oi, travou. Fluxo de caixa. Fluxo de caixa, relacionamento com o cliente. Que mais que a gente pode pensar?
novas vendas. Então, a gente precisa, nesse momento, ter clareza do que a gente quer com esse voucher. E aí, mais uma vez, Cris, é o que eu tô falando, tá todo mundo agindo por agir. Tá todo mundo fazendo a coisa no atropelo. Ah, eu vi o cara ali fazer, eu vou fazer também. Entende? E isso fica muito fora. Isso vai ser... vai dar pau. Vai dar pau. É isso mesmo. Porque as pessoas não estão fazendo planejamento. O Carlos Lira, meu cliente lindo, falou assim, mas você pode vender serviços que não necessariamente o profissional vai fazer. Sim, assim você não vai impedir a sua agenda lá na frente de entregar outras coisas. Tá certíssimo, tá tá sabendo tudo, Carlos. Mas, Sabrina, agora eu queria trocar uma ideia, eu acho que era bem essa questão que eu queria falar, de custos fixos, variáveis, né? Mas eu queria, apesar de nesse momento muita gente não estar ganhando dinheiro, mas a gente saber que esse mindset tem que ser trocado, a gente tem que ficar com a cabeça da riqueza, e para isso a gente tem que começar a guardar dinheiro, no mínimo um caixinha, né, exatamente para esses momentos. Eu queria que você contasse um pouco como é que você faz isso, o seu caixinha de reserva, como é que você guarda e como é que você separa o dinheiro de investimentos e tudo mais, para a gente inspirar as pessoas a começarem a fazer isso, porque quem foi pego de calça curta nunca mais vai deixar que isso aconteça na sua vida. Então, quais foram os passos? Eu vou contar um pouco dos meus, depois que você contar um pouco dos seus. Quais foram os passos que você deu naquela época que você quebrou, para você mudar isso, mudar a sua cabeça, né? Eu acho que é um pouco da mudança aqui, e mudar os passos que você deu. Conta aí um pouquinho. Tá. Primeira coisa que eu fiz foi para tudo e anota tudo que deve em todos os canais, em tudo que tem. Boa. Esse foi o primeiro cenário. Então, assim, ó, você precisa ter de verdade a visão real do seu ativo e do seu passivo. Então, neste momento, para todo mundo, senta quietinho, anota quanto vem. Sabrina deu uma caída, mas faço tudo igual. Vamos lá. Não, anota é que deu tudo. uma ligação, aparece uma ligação aqui no meio. Ai, Senhor amado, vamos lá. Então, assim, anota quanto tá no cheque especial, anota quanto tá no cartão de crédito, anota tudo, faz um cenário geral, tudo que você Olha. tem. Tudo. Feito isso, a gente precisa ir agora pro quanto eu tenho de patrimônio, quanto eu tenho de dinheiro. Tem carro para vender, tem apartamento para vender, tem coisa que dá para virar liquidez, dá para virar dinheiro. E esse é um problema, né? O brasileiro é muito de comprar carro, de comprar imóvel, e isso não traz liquidez. A hora que você precisa do dinheiro, você não tem. Mas vamos lá, faz a conta, tudo que eu tenho. Primeira coisa que você precisa descobrir, se você está quebrado ou não. Quando a Sabrina falou assim, em 2008 eu estava quebrada, é porque o que eu devia era maior do que o que eu tinha. Então isso é o quebrada para mim, entende? Hoje, o que eu tenho é muito maior do que eu devo. Então, eu sei que eu não tô quebrada. Qualquer negócio tem que ter essa clareza. Aí, o que eu fiz na terceira vez? Eu fiz uma projeção. Quanto tempo eu levaria para alinhar o meu assim, ó, o meu mensal? Lembra que ainda tinha muita gordura? Muita coisa parcelada, as pessoas têm muita coisa parcelada, as pessoas têm muita coisa gasta. Então, assim, quanto tempo eu levo para zerar isso? E aí, eu indico assim, ó, se você vai pegar um empréstimo para reorganizar a sua vida, já pega o empréstimo com essa projeção. Sim. Porque é um senão perigo. a chance de você se embolar de novo é enorme. Você vai pagar como? Você não recebe isso por mês, não é? Tem que fazer isso. Tudo o que o pessoal, é essencial. Eu cheguei a pegar um empreendedor que ele faz assim, ó. Quanto ele precisa agora? Ele tá devedor 10 mil no cheque Eu não sei especial. se todo mundo tá te ouvindo ou se sou só eu que não te ouço. Oi. Gente, vocês estão ouvindo a Sabrina? Não. Escreva aí pra mim. Tô ouvindo muito baixo. Será que sou eu? Oi. Não tô te ouvindo nada.
Vocês estão ouvindo a Sabrina, gente? Oi, oi. Saudade de você também, Carlos. Alguém... Fala, Sá. Oi. Oi, Oi. Tá me ouvindo agora? vou aumentar aqui meu volume. Fala. Oi. Então, aí o que que o cara fazia? Ah, ele tá devedor, ele vai ficar devedor 10 mil esse mês. Ele vai lá e pega um empréstimo de 10 mil. Aí, só que ele não olhou. Daqui a pouco, no mês que vem, ele precisa de mais 5. Aí ele pega mais 5. Daqui a pouco, eu peguei um empreendedor que ele tinha 17 empréstimos. E aí, qual que é o problema disso, além do desafio de gerenciar todas essas parcelas, né? É que as parcelas, elas ficam maior do que o dinheiro que você tem para pagar, mas também a taxa de juros, seu poder de negociação, ele enfraquece demais. Entende? Então, ele tinha juro a 5,45, ele tinha juro a 2,20, ele tinha... Então, era assim, era surreal. E quando a gente faz um planejamento, no mínimo você chega no banco e fala assim, ó, é o seguinte, eu preciso disso, é o que eu posso pagar, é como vai funcionar. E aí você, às vezes, consegue com um banco ou consegue com uma financeira, com algum lugar, um modelo muito melhor de negociação. Sim, Né? com Então, certeza. na época o que eu fiz foi isso. Então, eu fiz o quanto eu devia nos canais todos que tinham de crédito, quanto eu tinha de patrimônio, identifiquei na época, quebrei, porque meu patrimônio é muito menor, e qual era a projeção. Então, eu tinha ali, na época, eu me lembro até hoje, eu tinha 7 meses de fluxo ainda que tinha que ser acertado, porque tinha muito parcelamento, parcela do casamento, parcela da casa, parcela de compras que tinham sido feitas, tal. Fechei um número. Quando eu fechei esse número, eu fui no banco. E aí é de doer, né? Porque daí vem, você pega 20, mas você paga 60, né? Sim, E normal. aí foi quando nessa hora deu a consciência, eu falei, nossa, preciso ir na minha mãe, ou no meu pai, ou em alguém, e ver se essa pessoa consegue fazer esse favor para Sabrina com juro de poupança, porque Sim, não dá. E lógico que na época meu valor era coisa de 15 mil reais, assim. Para quem ganhava 3, 4 era muito, mas não era um valor tão absurdo assim. E aí eu fui, a minha mãe me emprestou, depois de falar muito no meu ouvido, e eu fiz. Gente, só que assim, ó, não adianta você fazer esses 3 cenários. Quanto eu devo em todos os canais, quanto eu tenho e qual é o prazo que eu tenho para montar esse fluxo, se você realmente não mudar o seu orçamento. Se o é seu isso mesmo. comportamento não mudar, Não você adianta vai nada. pegar esse dinheiro, você vai zerar essa dor de cabeça agora, e daqui 3 meses você tá com a dor de cabeça sendo criada de novo. Eu brinco que é uma erva daninha, né, Cris? Você vai lá e arranca a erva. Se você não arranca a raiz, É isso mesmo. Você cai um o que pouquinho, que eu mas é isso mesmo. indico? Se você não se É, modifica, você vai entrando nesse giro de novo e de novo e de novo, não é? Por é, isso que quando acontece esse tipo de coisa que nem a gente está acontecendo agora, um bruta de um tombo, você se liga e se modifica, né? Eu vou contar rapidinho, porque a minha história é muito diferente da sua, né? Porque você quebrou como pessoa física, mas isso. você continuou aí recebendo seu salário fixo. Eu quebrei como empresa. Então é bem É diferente. bem mais Por que desafiador. diferente? Tem que fazer alguma coisa diferente? Não, não, tem que fazer igual você fez. Olhar quais são os custos fixos, o que é que você tem, o que é que você está devendo, qual é a situação que você está, o quanto você tem, né? Mas naquele momento eu precisei fazer cortes que alguns dos meus clientes estão precisando fazer agora. Eu precisei cortar alguns colaboradores. Eu precisei sair do lugar onde eu estava, né? Do meu lugar. Eu precisei fechar meu escritório, porque eu tinha loja, eu tinha escritório, eu precisei fechar vários negócios e diminuir meu negócio embrionário, bem pequenininho,
para recomeçar mesmo. Mas, Cris, você cortou todos os seus colaboradores? Não, gente, a gente precisa dos nossos colaboradores de confiança do nosso lado nesse momento para se reerguer. Se você sair mandando todo mundo embora, você se reergue como, né? Então, eu cortei tudo que era material. Então, eu vendi carro da empresa, eu saí do escritório, eu saí Gente, é da o loja, recurso mais tudo que era caro. material, e É, eu gente, é o recurso mantive mais aquelas caro. pessoas que estavam comigo, né? Primeiro que Que são eram mais os meus cabeças braços direitos para pensantes, que eu né? voltasse. Oi? São mais cabeças pensantes para te ajudar. É o momento em que você vê quem realmente joga no seu time, porque está junto com você para isso. E é o recurso mais caro da empresa, né? Quanto tempo você levou para preparar essas pessoas, para treinar essas pessoas, para elas fazerem o que você gosta que elas façam? E é o que você falou, todo o resto material, nossa, é tão fácil, é até bom você ter que desfazer, porque você compra muito melhor daqui 6 meses, uma É isso tecnologia aí. muito melhor. Essa é E a aí, ideia. E uma outra coisa que eu tinha muito diferenciada da sua, porque você podia contar com um salário, né? E a minha vida era muito parecida com a vida dos meus clientes. Como eu era joalheira, eu vendia produtos, eu nunca sabia exatamente o quanto é que eu faturamento. ia vender, eu dependia das vendas. Então, eu tinha uma vida financeira muito desregrada. Eu não tinha aquele fixo para receber todos os meses. E isso eu encontro como uma dificuldade de entender como é que você vai fazer para se organizar. E eu fiz para me organizar da seguinte forma: eu comecei a me colocar metas muito claras. Você tá aí, sabe? Por isso que eu sou a louca Tô. das metas, a Sabrina sabe, eu sou a louca das metas por conta dessa minha vivência de uma vida inteira sem um dinheiro regrado. Eu fui empreendedora a minha vida inteira. Então, você não tem um salário para contar. Ou você guarda o seu caixinha técnico, que é de 3 a 6 meses de custos fixos ali guardado, né? Mas até você fazer isso é ao longo do tempo. E você pode fazer uma métrica do ano, mais ou menos no ano, eu ganho tanto por mês. Só que você nunca sabe se vai ser esse mês ou outro, ou se vai acontecer uma pandemia que nem aconteceu agora, que não vai entrar at all. Dinheiro at Uhum. all, né? Então você se desbalanceia, uma pessoa que não tem salário fixo, ela se desbalanceia com muita facilidade. Então, o legal é você começar a colocar metas. Se não, primeiro, a meta de fazer o caixinha técnico é básico. Sem caixinha técnico, não dá para ir viajar. Sem caixinha técnico, não dá para passar o carnaval fora, não dá Não para dá ir para para trocar de Paris, carro, entende? não dá para Não nada, né? rola, porque se quebra, eu lembro, foi minha vida inteira assim, antes de eu aprender, né? Quebrava a máquina de lavar roupa, eu falava assim, meu Deus, e agora? Não, mas precisa comprar outra hoje. Não, vai lavar tudo na mão, não tem a menor condição. Então, o caixinha técnico para um empreendedor é básico, né? Você sabe que você está muito baixo, eu vou botar meu... Põe seu fone se você estiver aí perto, eu vou Mas pôr eu tô também de para ver se eu te fone. ouço melhor. Eu tô de fone. Sabe uma Hã? coisa gostosa? Eu tô de fone. Sabe uma coisa gostosa quando você faz o orçamento e gera esse caixinha? Ah, Você tá me ouvindo ou não? Você tô, põe agora eu lá. tô ótima. Você põe lá R$ 1.000 para manutenção do seu empreendimento. Vai. R$ 1.000 todo mês eu preciso. Ah, Sabrininha linda, volta tudo, volta, volta tudo. Volta tudo. Você tá falando uma coisa tão legal, mas tá caindo. Volta tudo, Eu tô rebobina, falando. rebobina aí, que é tudo muito Tá. legal, rebobina. Não, tá cortando, tá quebrando. Sim, sobre o caixa técnico, eu quero ouvir, é que você tá caindo, você tá só circulando assim que você tá caindo. A Sabrina tá caindo. Amanhã a gente tem outra live, só para vocês saberem, com a Alessa, que é outra Vê se o 4G fera. melhorou. Tá bom? Amanhã. Ó, a Sabrina, voltou? Voltou o 4G aí?
Eu pus no 4G, vamos ver se ele vai enquanto melhor. você não tá, eu fico fazendo. Como é que Batendo chama papo. aquele negócio que fica. Não, eu fico vendendo coisa que nem no meio da Globo, da novela, manja? Fico contando que tem live amanhã. Eu fico dando tempo para você voltar. Vamos lá, fala pra gente. Não, eu falei que do caixinha. Do caixinha, a hora que a pessoa começa a trabalhar nesse modelo de caixinha, ou no modelo de planejamento, ela começa a ver ganhos que ela não sabia que existiam. E isso é muito motivador a continuar fazendo. Então, assim, hoje parece um cenário, como é que eu vou guardar se eu não tenho? Só que quando você começa a guardar, eu lembro até hoje, quando eu comecei como coach e eu ajudei minha manicure, e ela fez um caixinha de R$30. Parece que não é nada, entendeu? Só que nós estamos falando de 4 anos já como coach, e ela começou a guardar, e esses dias ela falou pra mim, cara, já tenho 4 pau. Entende? Porque daí ela foi estudando investimento e tal. Você entende que agora a grande parte das manicures estão todas desesperadas porque não tem R$1. E ela falou assim, nossa, lá na nossa brincadeira, né, de que eu não fiz processo com ela. Que ela pôs só um papo. R$30. Foi um papo, toda vez que fazia a unha, e aí ia indo o papo, e tem que mudar a mentalidade, tem que mudar. E ela foi fazendo, hoje ela tá assim, refiz minhas contas, tal, eu vivo super bem, ela é uma boa manicure, ela tem bastante clientela, eu vivo bem com 2,5 pau. Mas assim, ó, eu dei uma geral aqui em casa e nós demos uma cortada e também não vamos sair para ir para a igreja, não vamos sair para isso. Resumindo, eu vou precisar de R$1.000. Sabe que eu fiquei super calma? Porque agora eu tenho os 4 meses. Se a pandemia durar 4 meses. Então, quando a pessoa começa a ver ganho na mudança de comportamento, é muito mais fácil dela seguir fazendo aquela mudança. Né? Claro. É isso aí. Agora, é isso mesmo. Eu acho que, Cris, o desafio do empreendedor hoje é essa virada. É a virada do deixar de ser devedor, do deixar de não planejar, para ser alguém que planeja e que faz esse caixinha. Então, acho que agora... Começar a gostar, né? Eu lembro quando eu comecei a fazer minhas planilhas lá atrás, eu fazia no papel, no caderninho, que nem eu ensino meus clientes no começo e tal. Eu olhava para aquilo e falava assim, Cristiane, sabe, tipo, o último dia da semana era o dia que eu deixava para fazer isso, que eu odiava. Hoje em dia eu amo fazer. Se tornou uma coisa natural. Eu tenho até dia, horário que eu sempre faço. É porque você vê o ganho hoje. E vai ficando fácil, porque você enxerga melhor o que está acontecendo na sua vida, você entende o que você quer para você, o que precisa ser feito, muda a vida, gente. Estou falando que eu não gostava, não sei você, Sabrina, mas eu odiava. Odiava. Mas sabe, falava Excel era o monstro. Excel. Mas hoje nem precisa disso. Hoje você tem tanto aplicativo que faz isso por você. Você tem, eu, sei lá, nos últimos 6, 7 anos, eu coloquei o guia bolso no celular, o cara conecta com o meu cartão, conecta com isso, ele já puxa tudo. No da empresa, você tem alguns aplicativos de empresa que conectam com o seu banco e eles já puxam, e eles vão te falando gráfico, Então, assim, todo aquele trabalho que era chato de planilhar não existe mais. Sim, é de você tomar a decisão de que está na hora de mudar. É o que a gente brinca, né? No coach, a primeira coisa que você precisa é de uma tomada de decisão. Concordo. Mudar ou não de comportamento. O segundo que você precisa é a clareza. Então, assim, você já sabe quanto você precisa? Você já sabe quanto você quer? Se a gente for fazer um cenário aí de 3 meses de pandemia, qual é o valor? Eu aposto que um monte de empreendedor, se eu fizer essa pergunta básica, qual é o valor? Não sabe, vou completar por ela, não sabe. E falar assim, vou te porque ela tá dar caindo o de novo. valor que você me der. Caiu de novo? Se aparecesse o gênio da lâmpada aqui e falasse assim, qual é o valor que você quer? Eu vou falar para você que 95% dos empreendedores não sabem. Não sabem. Só que tudo isso está na nossa mão, não está na mão da pandemia. Não está na mão do governo, está na nossa mão. Então, assim, vamos aproveitar este momento para saber isso. Vamos aproveitar este momento para ter essa clareza. Com essa clareza, aí eu me preocupo com como eu vou chegar lá, com como eu vou fazer. Aí essas lives na internet,
sim, contratar um coach, ou contratar um mentor, ou procurar alguém, conversar com seus pares. O que que o outro salão tá fazendo? O que Se que meu outro informar, amigo? Se né? Se informar. informar. Só que assim, Vai ó, atrás. você não consegue o como se você não sabe o que você quer. É verdade. É verdade. Você não consegue falar os nãos necessários se você não sabe o que você quer. Fica muito difícil, Muito. né? E assim, ó, eu não sei vocês, mas esse período, apesar de eu estar em casa, estar trabalhando, graças a Deus, minha agenda continua. E agora ganhei mais. Sou professora de quarta série, professora de primeira série, junto com tudo isso. Eu lavo, passo, cozinho e mais um pouco. Mas assim, o que eu percebo é um bombardeio de cursos, de treinamento, de informação, de coisas no meu. Aproveite. Entende? Então, mas veja, eu amo aprender. Só que se eu não sei o que eu quero, eu começo a comprar tudo. Exatamente. Aí eu começo Você a não tem ficar. foco. Entende? É isso que acontece com o Sim, empreendedor. O empreendedor sim. brasileiro, você falou tudo, não tem foco. Exato. Não tem foco. Falta Esse é o entender maior o que ele desafio. quer. O que ele quer. É. Porque quando você tem foco, fica fácil falar não, né, para as coisas. Isso a gente está falando de financeiro, a gente está falando de gestão de tempo, a gente está falando de administração do seu negócio, né? Quando você sabe para onde você vai levar o seu negócio, você consegue falar não para as outras coisas. A Disney maníaca, né, a frase da Alice, né? O gato fala para ela, para onde você quer ir, Alice? Não sei. Se você não sabe, qualquer caminho serve. Então, é uma verdade. Então, assim, se a gente pudesse fechar esse bate-papo com alguma ideia, com alguma coisa, é assim, ó, saiba o que você precisa. Então, assim, hoje, Tenha como clareza tá o do que seu você quer. negócio, quanto você deve em todos os canais, quanto você ganha. E assim, mas como eu vou saber quanto eu ganho? Calma, antes de se preocupar com a pandemia, se preocupa com a realidade. Quanto o seu negócio ganhava? Porque eu também peguei muito empreendedor que não sabe quanto fatura por mês. Você quer ver eu concordo. um erro básico, Cris, que E eu nem, percebo? a gente tem mais 3 minutinhos, tá? Que não faz métrica, não sabe então, quantos clientes, quanto cada um compra. Então, ó, não faz métrica e assim, ó, parcela para o cliente e não faz a conta do parcelamento. Então, o cara Exatamente. vira e fala assim, eu faturei 50 Quando você vê, mil você não ganhou esse nada. mês. Você faturei 50 mil esse mês. Não, você não faturou nada. Porque você faturou em 10 vezes e 50 mil por mês é só 5 mil. E o seu custo é 20. Paga aquele valor enorme do cartão dividido, não repassa para o cliente, ele que paga. Quando ele vê, pagou para trabalhar. Quanto mais você vender, menos dinheiro você tem. Esse é o meu maior medo com os meus clientes. Isso acontece demais, né? Ele vende tão parcelado, quanto mais ele vende, mais o rombo. Só que aí vem uma outra desculpa, né? Que é assim, se eu não fizer em 10 vezes, ninguém compra de mim. Mentira. Aí você está trabalhando o funil errado. Você está indo em cliente que não é o seu cliente potencial, que não tem dinheiro para te pagar. Então, é por isso que eu falo. Ó, tá no momento, é um momento desafiador, é um momento difícil? Quem vai sair dele? Quem realmente se dedicar a encontrar quais são as competências que precisam ser desenvolvidas. Falei disso essa semana na mentoria que eu fiz dos franqueados. Então, assim, ó, qual é a competência que está me faltando? É competência de gestão? É competência de planejamento? Cara, para tudo e vai atrás dela. Porque senão, com pandemia, sem pandemia, você vai continuar, como diz o outro, correndo atrás do rabo. Corrida de rato, né? Quem mexeu no meu queijo. Isso mesmo. É isso mesmo. Sá, a gente está acabando o nosso tempo. O papo tá bom. O papo tá bom, a gente não percebe, mas a gente tem 2 minutos, daqui a pouco o negócio cai e corta. Então eu queria saber se você quer dar um fechamento, se você quer dar uma palavra, para daí eu te agradecer. Não, eu quero só agradecer a oportunidade, espero ter colaborado, dado insight, gerado pelo menos uma sementinha do vou fazer diferente, vou aproveitar o momento para fazer diferente. Esse era o meu maior objetivo hoje, Cris. Lógico que em 1 hora a gente não consegue transmitir tanto para as pessoas, mas o que eu queria hoje de objetivo quando eu entrei aqui dá para fazer diferente. Eu só preciso começar a fazer. Então eu queria saber aí do pessoal que está aí se
Se essa ideia foi plantada aí, essa é a ideia. Boa. Eu queria deixar uma coisa aqui também, do que a gente falou, muito importante, é planejem. Aproveita que agora a gente tem tempo, que a gente nunca teve, e tenha clareza para onde você vai e quais passos você vai dar, né? Isso é muito, muito importante nesse momento. Sem planejamento, você não chega em nenhum lugar. A gente vai cair. Muito obrigada, Sabrina, linda, maravilhosa. Beijo. Foi uma delícia te receber. Obrigada a todos que estavam aí, que nos acompanharam. E vai ficar lá no meu stories, então, ou se não, depois lá no YouTube, tá bom? Tchau, beijo. gente. Obrigada. Tchau, gente. Até Beijo, mais. Cris. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.